Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma live de jurisprudência comentada. Hoje nós vamos comentar o caso Marcelo Feller, liberdade de expressão ou crime contra a honra do presidente da República. Contamos aqui com os amigos Dr. Mauro Tui, Dr. Henrique Sanches, Dr. Glauber Bessa, Dr. Mário Sérgio de Oliveira, Dr. Marcelo Savoy e o nosso convidado, Dr. Alberto Zacarias Toron. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação, apesar de que dispensa apresentação, é muito conhecido, um exímio advogado. Dr. Alberto Zacarias Toron é advogado criminalista, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor de processo penal pela FAAP, ex-presidente do IBCCrim, ex-diretor do Conselho Federal da OAB, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, Espanha, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, Portugal. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Uma honra para mim estar com vocês aí. Vocês gostariam que eu começasse falando? Querem fazer uma pergunta? Como vocês preferem? Doutor, a palavra é com o senhor. Fique à vontade. Então vamos lá, ótimo. Eu queria falar um pouco, então, a respeito do caso do Marcelo Feller, que estampa a mais não poder, com todas as letras, uma hipótese de autoritarismo, de perseguição. Por quê? O ministro Gilmar Mendes, num programa... aliás, o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, disse que o Exército corria o risco de ter a sua imagem associada ao genocídio. Por quê? Ele se referia ao fato de termos um general no Ministério da Saúde que desenvolvia uma política genocida. Eu não entro no mérito de saber se era certa ou errada a afirmação do ministro Gilmar Mendes. O fato é que ela causou um impacto. Na época se cogitou de fazer isso ou aquilo contra o ministro Gilmar Mendes, mas não se fez nada. Mas a CNN do Brasil, resolveu fazer um programa, aquele programa O Grande Debate, contrapondo ideias. Começa com a citação da frase do ministro Gilmar Mendes. De um lado, aquele moço que se chama não sei o que, Coppola. Vocês lembram o nome dele? Caio Coppola. Caio Coppola. E de outro lado, Marcelo Feller. Caio Coppola, para dizer que o ministro Gilmar Mendes tinha extrapolado, errou, não é verdade, a política do Estado é muito boa na pandemia. E de outro lado, o Marcelo Feller, que defendeu a ideia proposta pelo ministro Gilmar Mendes. E foi além. Genocida é a política do presidente da República. Isso foi dia 13 de julho de 2020, quando ninguém falava que o presidente era um genocida. Acho que esse ponto é importante para a gente ter ideia da coragem do Marcelo Feller quando trabalhou... Você me trouxe de novo? Da coragem dele quando ele falou pela CNN. Foi o que bastou para o excelentíssimo senhor ministro da Justiça requisitar a instauração de um inquérito policial com base na Lei de Segurança, artigo 26, que seria uma calúnia que afeta a segurança nacional. Bom, isso é uma bobagem muito grande, mas mais do que ser uma bobagem jurídica, é importante que nós tenhamos presente a faceta de se querer inibir a opinião, o direito de crítica, o direito de expressão, e se quer amedrontar, intimidar as pessoas, utilizando-se a persecução penal, utilizando-se, como se fazia no tempo da ditadura, e como se fez, para citar um nome, com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, inquérito para intimidar.
inquérito para você calar sua boca. Essa é a ideia. Eu não acho que eles quisessem levar quem quer que fosse para a cadeia. E diante desses fatos, eu, em reunião com meus colegas de escritório e também com Marcelo Feller, entendi que seria oportuno e, mais do que isso, necessária a impetração de um habeas corpus para trancar o inquérito policial já instaurado pela Delegacia de Polícia Federal, o setor de contra-inteligência da Polícia Federal, lá no Distrito Federal. Quer dizer, uma bobagem. E havia um precedente mais recente no caso do Hélio Schwartzman, jornalista da Folha, que havia escrito, melhor dizendo, um artigo porque eu quero que o presidente morra. Uma coisa assim, também ele tomou um inquérito. E o ministro Jorge Mussi havia concedido uma liminar para sobrestar o andamento do inquérito. E o ministro Jorge Mussi é um ministro que estava e ainda está no exercício da presidência do STJ. Como a situação é símile, eu falei, nós temos aí a grande oportunidade, porque ele já apreciou essa matéria, proferiu uma belíssima decisão no habeas corpus impetrado pelo Luiz Francisco de Carvalho, Teodomiro Dias e um outro colega chamado Felipe. E como a situação é análoga, vamos impetrar. E, de fato, o ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, no exercício da presidência, aprecia a matéria e diz que, ainda que não se concorde com a afirmação do paciente, quer dizer, do Marcelo Feller, nosso colega, meu amigo, advogado, foi meu sócio lá atrás, o fato é que não há nem em tese crime de calúnia e muito menos contra a Lei de Segurança Nacional. E ele traz a jurisprudência da terceira seção do STJ, que diz o seguinte: a Lei 7.170 de 83, nos seus artigos 1º e 2º, traz dois requisitos, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva, para a sua incidência. Motivação e objetivos políticos do agente. Não havia nenhum, a não ser o de crítica, que é legitimado pela Constituição. E 2, lesão real ou potencial à integridade territorial. Como se diz em alemão, porra nenhuma, não teve lesão nenhuma à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo, não houve nada disso. Não é? Daí porque não se pode falar em ofensa à Lei de Segurança Nacional. Mas há um detalhe interessante. Depois de julho de 2020, vários articulistas, vários órgãos de imprensa passaram a se manifestar na mesmíssima linha. E o excelentíssimo senhor ministro da Justiça não requisitou contra essas outras pessoas ou instituições nenhuma medida dessa mesma natureza. O que mostra que se espraiou a ideia de que há uma política genocida. Eu nem endosso isso. Mas o direito de crítica é algo sagrado numa democracia. É inalienável. Machuca a democracia, fere a república, intimidar-se um advogado, no caso um comentarista da CNN, porque é nessa condição que ele estava, portanto se fere também a liberdade de imprensa, requisitando-se a instauração de inquérito pela prática de um crime de calúnia previsto na Lei de Segurança Nacional. Agora, eu impetrei o habeas corpus e aconteceu uma coisa interessantíssima. Paralelamente, o procurador do caso, com base nas mesmas razões do nosso habeas corpus, ele promoveu o arquivamento do inquérito, antes ainda da liminar. Eu até fiz uma petição para o ministro Mussi, dizendo, olha,
eu tenho essa impressão que perdeu o objeto a liminar, o pedido de liminar, uma vez que foi promovido o arquivamento do inquérito. Mas aí tem um dado interessante. Lembrem-se que na nova sistemática introduzida pelo artigo 28 do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, é o próprio Ministério que arquiva, e a decisão dele está sujeita à confirmação de uma Câmara Revisora do Ministério Público Estadual, ou, conforme o caso, e era o caso, do Ministério Público Federal. Mas lembremos-nos que esse artigo 28 teve a sua eficácia suspensa por decisão liminar do ministro Fux. Então, enquanto o juiz não arquivar o inquérito, nós temos aí uma situação em que o habeas corpus tem lugar, e foi o que entendeu o Ministério Público, por isso ele entendeu por bem de deferir a medida liminar. É isso, grosso modo, que nós temos diante de nós. E eu, antes de encerrar essa minha primeira fala, queria lembrar que a OAB se colocou ao nosso lado, a Associação dos Advogados, a OAB de São Paulo, o Instituto dos Advogados, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, órgãos de imprensa, notadamente a minha querida amiga Mônica Bergamo e o meu queridíssimo amigo de todos, grande nome da imprensa brasileira, que é o veterano Fausto Macedo. Enfim, é isso, grosso modo, que nós temos aí nesse caso, seja de um ponto de vista jurídico, seja de um ponto de vista político. E eu estou aberto para as perguntas e para o debate aqui com os colegas. Toron, eu tenho aqui a opinião. Eu até fiz um comentário nas minhas redes sociais, até a respeito tanto do habeas corpus quanto da decisão de arquivamento. Eu acho que os operadores aqui do direito, estudante, advogados, eles precisam ter isso aqui em mãos até para estudo na carreira. Porque o habeas corpus, assim, é exemplar e a decisão aqui é magnífica. Muito obrigado. A minha questão aqui, Toron, quer dizer, vou até abrir um parênteses aqui, eu achei muito legal aqui da sua parte, que você trouxe aqui Miguel Reale Júnior, né, que fez comentários a respeito também da política, Estadão, Folha, trouxe aqui outros... O Ubner, o Conrado, aquele Conrado, Exato. né? O Conrado, não sei o nome dele, Conrado Ubner. O que eu estou achando interessante aqui, nesse momento, um momento histórico, né, que o país vem passando, é que os organismos, as instituições estão de mãos dadas, né? Você vê o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, a OAB, IBCCRIM, está todo mundo falando a mesma língua, porque nós estamos aqui passando por um problema complicado. Mas saindo de um governo inepto, de um verdadeiro desgoverno. Essa é que é a grande verdade, e isso precisa ser dito. Sim. O questionamento até que eu fiz, doutor, no meu Instagram, foi no seguinte sentido. Teria ali cometido o ministro da Justiça crime de abuso de autoridade na questão? Olha, eu acho que, em tese, há crime de abuso de autoridade, sim. Carolina, abre essas persianas para mim, só gira. Eu acho que, em tese, há crime de abuso de autoridade e, quando o inquérito for arquivado, nós vamos tomar as medidas pertinentes para a apuração. Agora, a OAB também já se adiantou, dizendo que ela quer tomar essa medida. Nós vamos ver aí o que deve ser feito oportunamente. Deixa eu arquivar o inquérito e depois a gente volta a falar. Os colegas, alguém tem algum questionamento? Mário? Não tem um questionamento. O único questionamento é que eu concordo quando o Toron diz sobre o desgoverno, que é interessante quando o próprio presidente da República dá uma entrevista e diz que, infelizmente, já tem vacina. Como é louco? É que ele não é uma pessoa...
que é desprovida. Olha, eu diria o seguinte, eu não sei se você leu aquela matéria do ex-ministro da Saúde, do Manta, e que ele diz que, ele é perverso, ele não é louco, porque louco tomando um remédio tem cura. E quem é perverso não tem cura, vai ser perverso pro resto da vida. É isso aí, viu? Gostei de ouvir isso. Que é lamentável, na verdade, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem um cara que é uma mistura de louco e perverso como presidente da República. Dói dizer isso, ele foi eleito democraticamente, mas se revelou não apenas louco e perverso, mas se revelou alguém que não está à altura do cargo. Veja, eu não votei no Fernando Henrique Cardoso, mas eu vi outro dia o Fernando Henrique falar que saudades que me deu de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa profunda, de uma pessoa que fala coisa com coisa. Outro dia eu vi o professor Celso Laffer, que foi ministro das Relações Exteriores no Collor, e acho que também no Fernando Henrique. Que alegria ouvir um homem inteligente falando. Concordemos ou não, mas como é bacana o meu Brasil governado por gente inteligente. Como é bom ouvir o Lula falar, concordemos ou não, mas um homem que fala coisa com coisa, um homem sintonizado com o seu tempo, com as dificuldades do seu povo. Não é isso que nós temos hoje. Nós temos um homem preocupado com o xixi. Como é que é o nome daquilo quando faz xixi um no outro? Logo no começo ele fez esse troço aí, uma vergonha. Depois falou proferiu um monte de ameaças contra a democracia. Nós estamos vivendo a cada dia um medo de que aconteça isso ou aquilo. Quer dizer, é lamentável, né? Sob todos os aspectos, é lamentável. E eu acho que está na hora de trocar esse governante, porque se não der o impeachment, se Deus quiser, em 2022, nós vamos poder mudar essa realidade. Porque é mistura, como você bem colocou, Mário Sérgio, de perversão,